Oi para todo mundo, vamos agora falar das polêmicas dentro do mundo da contracepção, que eu tenho certeza que vocês vão ver muito isso aqui no dia a dia, os pacientes trazem bastante dúvida em cima desses temas, e nós vamos falar sobre Dienogest, Primoxiston e da gestrinona dentro aqui do âmbito da contracepção. Então vamos começar com o Dienogest. Dienogest no Brasil, a marca principal é o Alurene, né, que é o da Bayer, mas nós temos outras marcas, né, no caso aqui é a Eurofarma com o Pietra, então nós temos Dienogest, 2 miligramas, que é muito usado, muito vinculado e o marketing é muito feito em cima da endometriose. Então eu falo que existe a saga da endometriose dentro do Dienogest, porque desde que ele foi estudado a primeira vez, é sempre um tratamento para endometriose. Então vamos ver o que a Febrasgo fala para nós lá em 2021. Veja lá que quando a gente pega o tratamento clínico, a gente tem medicações orais que podem ser utilizadas de forma contínua são noradipsterona, desogestrel, dienogest. Então aqui tá ali, tá falado, então realmente é usado, é bem validado e tem relevância estatística quando a gente fala de dor em endometriose. Porém, preste atenção nessa outra parte que a Febrasgo nos traz. Nenhuma combinação mostrou-se superior no tratamento clínico da endometriose. E ainda não há consenso se a administração deve ser contínua ou cíclica ou sobre a forma de apresentação, oral, injetável, adesivo ou anel vaginal. Então vejam que é um tratamento validado, porém não tem superioridade comprovada aos outros métodos. Cuidado com essa história de que Dienogest reduz lesão. Dienogest é igual a todo método anticoncepcional quando o assunto é dor e tratamento de endometriose. No curso Contracepção na Prática vocês vão ter as aulas de endometriose, né, que é do curso Endometriose na Prática, o Vinícius emprestou para nós, isso aqui vai ser melhor abordado, mas aqui um ponto importante. E aí vem a pergunta, é anticoncepcional? Dienogest 2 mg dia é um anticoncepcional? A resposta é, provavelmente sim. Por que provavelmente sim? Porque a gente tem Dienogest no Quilaira, né? O Quilaira é um método contraceptivo com índice de Pearl calculado, tudo bonitinho, e é um método contraceptivo. Porém, tem um negócio aqui que me incomoda um pouco. Por quê? Os 5 comprimidos rosa do Quilaira, aqueles 5 ali, depois, na primeira semana do Quilaira, tem os 2 amarelinhos, depois 5 rosinhas. Eles têm 2 mg de Dienogest com 2 mg de estradiol. Então ali, 2 mg de Dienogest, que a gente já está acostumado. Porém, os outros 17 comprimidos ali do miolo são com 3 mg de Dienogest e 2 mg de estradiol. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, não é idêntico, né? A concentração é diferente. E segundo, quando um progestagênio vem junto com o estrogênio, a metabolização é bastante diferente. Por exemplo, quando a gente tem o combinado com drospirenona, a gente tem etinilestradiol de 20 ou de 30 microgramas e drospirenona de 3 miligramas. Isso é o que tem lá no Yasmin, no Yas, no Elane. Quando eles foram fazer o Slinda, que é a drospirenona pura, eles testaram 3 miligramas de drospirenona pura, que era o que já tinha nas outras pílulas, e não foi uma dose satisfatoriamente anovulatória. Tiveram que ir para uma dose de 4 miligramas com o Slinda. Então você veja que não basta ter a mesma dose de progestagênio. Quando tem um estradiol, quando tem um etinilestradiol ligado, você muda a metabolização da droga, então nós temos que rever se isso realmente é anovulatório para cada tipo de medicamento. No Quilaira funcionou. Agora, Dienogest sozinho, a gente não sabe. Nós temos um trabalho de 2012 que viu inibição de ovulação, essa aqui é a conclusão do trabalho, vou traduzir ela aqui para nós. Este estudo confirma que a monoterapia com Dienogest possui potentes efeitos inibidores da ovulação em todas as doses testadas. Inibição completa da ovulação foi observada em doses de 2 mg ou mais. Então nós temos um estudo de 2012, pequeno, não é um estudo grande, não é um ensaio clínico legal para fazer os cálculos que a gente precisa, mas parece ser seguro. Então a pergunta, né? Então pronto, posso usar como anticoncepcional? Não posso usar como anticoncepcional. Por quê? Para ser usado como anticoncepcional, a gente precisa de trabalho científico com o intuito da contracepção. A gente precisa do cálculo do índice de Pearl. Então, se você usar, você está usando por sua conta. Olha o que a bula do Dienogest traz para nós. Para evitar a gravidez durante o tratamento, você deve evitar a relação sexual ou então utilizar um método contraceptivo não hormonal associado. Então, se você usa, não tem validação da empresa. Se a paciente engravidar e por um acaso te processar, você está lascado, porque você não tem proteção de nada. Nem de estudo científico
bom para isso e nem da bula. Então, a pergunta que vocês sempre me fazem, né? Por que que não fizeram um estudo com isso? Lucas, deve ser tão simples de fazer um estudo, ainda mais para a Bayer, né, que é uma empresa muito rica. É muito simples. Quando você compara o Zoladex, que é o análogo de GNRH, que foi sempre amplamente estudado para endometriose, a gente tem um preço médio de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, quando foi feito o Genogest, as comparações eram feitas com análogo de GNRH. Então, esse é um tratamento para endometriose, não é um anticoncepcional, isso aqui é um tratamento para endometriose. Então, quando eu comparo com análogo de NRH, eu posso fazer o preço comparável com análogo de NRH. E é isso que acontece. O Alurene, o preço médio é entre 150 e 200 reais por mês. Então, o análogo de NRH, que dura 6 meses, 1.500 a 2.000 reais. Aqui no caso, 200 vezes 6, vai sair em torno de 1.200 reais também. Então, você tem uma taxa de preço comparável com análogo. Se ele é aprovado para contracepção, a taxa de preço vai ter que ser comparada com anticoncepcional. Depois que se quebrou a patente, agora nós temos o Pietra e tudo mais, o preço abaixou bastante. Então, não é um crime usar Genogest para tratamento de endometriose, mas a paciente tem que estar ciente que a gente não sabe se ele é um bom método contraceptivo. Perfeito? Vamos para a nossa segunda polêmica, que é o Primoxistom, e aqui o caminho é um pouco mais simples, vocês já vão entender. Primoxistom é norethisterona de 2 mg e etinilestradiol de 10 microgramas, beleza? Como eu disse que o caminho é mais simples, a gente sabe o quê? Aqui a gente já sabe que essa dose é contraceptiva, porque nós temos um irmão gêmeo do Primoxistom aprovado para contracepção, estudado, bonitinho, só que ele não tem no Brasil. É o Loloestrin. O Loloestrin ele é 1 mg de norethisterona, ou seja, menos ainda do que o Primoxistom, com 10 microgramas de etinilestradiol, e no caso do Loloestrin eles ainda colocam 2 comprimidinhos de ferro ali para o paciente repor, né, o que ela perdeu de sangramento. Então aqui a gente tem mais tranquilidade, a gente sabe que o Primoxistom é sim um método contraceptivo. Porém, voltemos aqui para a bula. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas, até aí tudo bem, ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Então a bula do Primoxistom não libera para uso como contraceptivo. O Primoxistom deve ser usado para controle de sangramento, para sangramentos irregulares, para aquelas meninas que começaram a sangrar e começam a sangrar bagunçado. Você vai lá e usa o quê? Um anticoncepcional. O Primoxistom é isso, ele é um anticoncepcional, não parece ter menor risco de trombose do que os outros, não tem nada disso. Ele é um anticoncepcional como outro qualquer, com uma dose muito baixinha. Por que ele não pode ser usado como anticoncepcional? Aí que eu realmente não sei. Será que é uma estratégia, né, de marketing aqui da Bayer para ter um remédio para controle de sangramento e tudo? Não entendo muito bem porque o Primoxistom é muito barato, né? Ele custa em torno aí de 10 reais na farmácia. Então, é uma estratégia que eu confesso que eu não entendo muito bem, mas estou mostrando para vocês o que nós temos de evidência, o que nós temos de bom senso e o que você não deve fazer no seu dia a dia. A terceira polêmica que nós vamos falar é a gestrinona, né? E gestrinona é um progestagênio bem estudado no passado, um progestagênio bem interessante, que nós já tivemos no Brasil, inclusive. A gente tinha o dimetrose, que era gestrinona de 2,5 mg, vinha com 8 comprimidos, e foi muito usado e muito estudado para endometriose. Olha que legal esse estudo aqui, ó, de 2018, que comparou mifepristona e gestrinona para pacientes que tiveram endometriose operada por laparoscopia. Então, na conclusão, ele mostrou, ó, mifepristona e gestrinona no pós-operatório foi considerado seguro e eficaz para dor, para impedir que essas pacientes voltassem a ter os sintomas. Então, a gestrinona para endometriose parece ser um tratamento bem interessante. Porém, atenção aos efeitos adversos da gestrinona. Olha a diferença quando comparou com mifepristona e com o grupo controle, o tanto de ganho de peso, acne, calorões e sangramento vaginal que as pacientes com gestrinona tiveram. E é por isso que os estudos com gestrinona são muito escassos, porque tem muito efeito colateral. Então não se usa tanto gestrinona no nosso dia a dia mais, porque nós temos medicamentos tão bons quanto e com bem menos efeito colateral. Então olha lá o que a Cochrane mostra para nós. A gente tem uma revisão de 2007 que viu a supressão da ovulação na gestrinona, e nós temos uma revisão somente de endometriose em 2014. Em tudo isso aqui foi visto a dose de 2,5 mg por via oral, 2 vezes por semana, por até 6 meses de segmento. Todo o trabalho com gestrinona que nós temos respeita essa posologia, essa forma de uso. Então, nós temos que ela é anovulatória, com a posologia de 2 vezes por semana, a gente sabe que ela é
androgênica, então ela tem efeito androgênico, por isso que vai dar acne, por isso que pode dar oleosidade, e ela é aprovada para o tratamento de endometriose, na dose de 2,5 mg, 2 vezes por semana, em comprimido. Porém, detalhes importantes, a gente não sabe como que a gestrinona age a longo prazo. A gente nunca viu gestrinona ser usada por 5 anos por ninguém, por 10 anos por ninguém. Segundo, não temos índice de PIR. Já foram feitos alguns trabalhos de gestrona, mas tudo na década de 70 e o índice de PIR foi muito ruim. Inclusive teve 9, 10, 15 falhas a cada 100 mulheres, então um índice de PIR bem ruim quando a gente compara com os estudos base dos anticoncepcionais modernos. Nós não temos gestrinona nas farmácias brasileiras mais, então quem for usar gestrinona vai ter que mandar manipular, e a gente não tem clareza da dose anovulatória mínima. Então a dose usada é de 2,5 mg 2 vezes por semana para endometriose, mas a gente não sabe se dá para reduzir mais essa dose para ver se a gente melhora o efeito colateral. Então isso aqui a gente não sabe. Olha o que a bula do Dimetrose trazia para nós. Recomenda-se o emprego de contraceptivos de barreira durante a duração do tratamento, para prevenir a gravidez não programada. Conclusão, não devemos usar gestrinona como método contraceptivo. Afinal de contas, a gente não sabe como é que ele é a longo prazo, a gente não sabe se é seguro para gravidez e tem esse efeito androgênico. Se a paciente engravida, será que não pode ter problema no feto? Então, bastante atenção a isso. Mas eu sei o motivo que você está aqui. E você não queria saber de dimetrose, você não queria saber de pílula 2 vezes por semana, você quer saber desse rapaz aqui. Eu tenho certeza absoluta que quando você vê gestrinona, você pensa imediatamente no famoso chip da beleza, né? O chip da beleza tão veiculado, tão comercializado no Brasil. E olha lá, em 2019, o chip da beleza, o fenômeno que começou entre as celebridades e tem seduzido mulheres com a promessa de melhorar a aparência e melhorar o ânimo. Então, começou, né, todo mundo, nossa, que legal esse chip da beleza. Aí depois já começaram a vir. Médicos alertam sobre os perigos desses implantes hormonais. Depois vem de novo lá no G1, agora já em 2021. Implante não tem aprovação, pode alterar a clitóris, pode mudar a voz, veja aqui 10 pontos, etc e tal. Então, chip da beleza, né, o implante de gestrinona, tão polêmico, tão complexo no nosso dia a dia médico, cada vez mais pacientes trazendo efeitos colaterais para nós, desses implantes que alguns são absorvíveis, não tem como retirar de forma simples, então bastante atenção a isso, eu vou mostrar para vocês o que nós temos de estudo. Primeiro passo importante, quando você joga chip da beleza no Google, a gente tem nada mais nada menos que 5.500.000 resultados. E enquanto isso, né, enquanto no Google a gente tem 5 milhões, vamos para a ciência de verdade? Vamos ver o que a gente tem no PubMed? Se a gente joga gestrinona no PubMed, gestrinona, 286 estudos, ali ó, com pico na década de 80, com pico aqui no início dos anos 2000. Então nós temos 286 estudos com gestrinona. Aqui vai ter estudo em rato, em macaca, em seres humanos, tudo mais. Na hora que eu melhoro um pouco a busca e coloco estudos randomizados controlados, aí nós temos 33 estudos somente e o último deles em 2016. Então aqui já começa a ficar mais complicado. E na hora que eu peso a mão e falo, então vamos estudar realmente o que eu quero saber. Eu quero ver um implante subdérmico de gestrinona. Atenção, um resultado no PubMed. E esse resultado é de 1978. Então nós temos um estudo no PubMed, lá de 1978. Existem outros estudos em seres humanos e esse artigo da Femina traz para nós esses estudos e olha lá. Desde então, os trabalhos publicados sobre a via subdérmica de gestrinona se fundamentaram em avaliar o quê? Endometriose e contracepção. Na endometriose, a gestrinona por via subcutânea foi avaliada em ensaios experimentais em coelhas e em ratos e em relação à contracepção, os últimos trabalhos foram antes de 1980. Nós tivemos trabalhos lá em 1977 e que mostraram que as concentrações não foram uniformes. Então, implante de gestrinona, o último trabalho feito foi em 1980. Então, nós temos mais de 40 anos sem nenhum estudo feito em relação a isso. E aí, todo mundo usando o implante de gestrinona, etc e tal. E aí, dessa forma, vieram as entidades, né, a alertar a gente do perigo de tudo isso. Então, veio aqui, ó, a Comissão Nacional Especializada em Endometriose, da Febrasgo, e a Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva falar. Ambas entidades não recomendam o uso de implantes hormonais contendo gestrinona para o tratamento de endometriose. Então aqui você está indo contra a Federação de Ginecologia e contra a Sociedade de Endometriose. Aí vem a Sociedade de Endocrinologia. Primeiro, pede para incluir a gestrinona na lista C5, que é a lista de anabolizantes.
por conta de efeitos observados semelhantes a anabolizantes, por exemplo, engrossamento de voz, aumento de clitóris e tudo mais. E coloca, o implante de gestrona não é uma opção terapêutica reconhecida e recomendada pela Sociedade de Endocrinologia Americana, nem pela Sociedade de Menopausa, nem pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, gente, a gente precisa de pesquisa séria. Nós não estamos falando que gestrona é péssimo, deve ser bom para muita coisa, mas você não vai usar suas pacientes de cobaia. Você não pode passar na frente da ciência, né? Afinal de contas, talvez daqui 5 anos, 10 anos, a gente descobre que todo mundo que a gente colocou em implante de gestrona desenvolveu câncer de fígado. E aí você vai falar o quê? Para essa paciente, para esses familiares, para essas mães? Então não atravessem as coisas, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo e vamos seguir a ciência direitinho, porque talvez tenha muita coisa legal na gestrinona, mas a gente só vai descobrir fazendo ciência séria. Perfeito? Então espero que vocês tenham ficado craques nas polêmicas envolvendo a contracepção e até a próxima.